esse domingo de hoje, que já tivemos uma manhã maravilhosa de consagração, pela paz que Ele nos trouxe nesse dia, pelo ânimo, pela saúde, pela vida, pelo ar que respiramos. Lá em 1 Coríntios 10, no verso 13. 1 Coríntios 10, no verso 13. Aleluia. 1 Coríntios 10, verso 13 nos fala: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Amém? A palavra do Senhor nos fala que fiel é somente Deus. Nós podemos falar, nós somos fiéis, nós somos humanos. A palavra fala que a tentação, ela vem senão humana. A tentação vem porque ela é humana. Mas o nosso Deus, Ele é fiel e não deixará tentar acima do que podeis. Ele nos dá aquilo que nós podemos suportar. Nós recebemos aquilo que nós podemos suportar. E a tentação também dará o escape para que possais suportar. Nosso Deus é um Deus de escape, um Deus de livramento. Que pode até vir tentações sobre a nossa vida, tribulações, mas Ele sempre tem uma resposta de escape sobre a nossa vida. Ele sempre tem uma resposta sobre algo sobre a nossa vida. Ele não desampara teus filhos. Ele não desampara aquele que é fiel e permanece com Ele. E a palavra fala que Ele é fiel. Fiel é nosso Deus. Fiel é Deus. Ele não tarda, Ele não falha, Ele é fiel. E Ele cumpre tudo aquilo que Ele propõe sobre a nossa vida. Mesmo que talvez possa demorar um pouco. E nós possamos perguntar por que Deus está demorando. Mas porque Ele cumpre. Ele cumpre aquilo que Ele promete, porque Ele é fiel. Amém? Feche os seus olhos, se coloque em reverência ao Senhor nessa noite. Que você fique à vontade, se você quiser fechar os teus olhos, levanta, erguer suas mãos e declarar: Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, mais um domingo de santa ceia do Senhor, de ceia do Senhor, para declarar que só o Senhor é fiel. Não somos nada sem a Tua presença, ó Deus. Não somos nada sem o Teu toque, Espírito Santo de Deus. Então te pedimos nessa noite, fique à vontade no meio de nós. Fique à vontade, Senhor, para mover através das nossas vidas. Oh, Senhor, nessa noite, se há alguém ferido, machucado, angustiado, traga a cura, a restauração que vem somente do Senhor, ó Deus. Oh, Pai, traga, Senhor, resposta sobre aquele que está à procura de algo. Traga, Senhor, escape sobre a vida daqueles que está, Senhor, num mar onde acha que está afogando, que não há mais saídas, mas o Senhor é fiel e o Senhor é a saída, o Senhor é a resposta. Oh, Pai, traga sobre vidas o amparo que vem somente do Senhor Jesus. Oh, Pai, neste dia de hoje que é ceia do Senhor, que nós venhamos estar limpos, sarados para sentar à mesa contigo, ó Pai. Que nós venhamos, Senhor, estar limpos, restaurados diante do Senhor. E a restauração que limpa e restaura é somente as águas vivas do Senhor, que saram, que curam, que restauram. Oh, Senhor, que o rio de águas vivas transborde neste lugar, que saia do trono da graça que vem somente do Senhor, ó Deus. Te pedimos, Senhor, não deixe que nós venhamos sair daqui vazios. Não deixe que nós venhamos sair daqui os mesmos. Mas que nós venhamos sair com a resposta que vem dos céus. Que nós venhamos sair daqui sarados pelo Senhor Jesus. Cheios da presença do Espírito Santo do Senhor. Oh, Pai, toque em vidas. Toque em corações nessa noite. Toque sobre a vida de cada um. Toque sobre a casa de cada um. Oh, Pai, não conheça o lar de ninguém aqui. Não conheça o que se passa diante das portas fechadas. Mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o coração, os pensamentos dos teus filhos. Oh, Pai, visite cada um neste momento. Visite, ó Pai. E se há algo a ser consertado, algo a pedir perdão para Ti, ó Pai, nós pedimos perdão, Senhor. Nos perdoe por todas as vezes que somos falhos, por todas as vezes que erramos, por todas as vezes que pecamos contra o Teu nome, Senhor. Oh, Pai, nos faça cada dia ser mais semelhantes a Ti. Oh, Senhor, nos mostre a cada dia o Teu caminho para que nós não venhamos errar.
Oh Pai, conduza todo este culto de acordo com o teu querer, a tua vontade. Conduza o louvor, ó Pai, para que chegue até o Senhor. Conduza o momento da palavra para que nós venhamos sair daqui alimentados por Ti. Conduza ali na salinha das crianças, ó Pai, para que elas venham crescer em graça. Traga teu povo, traga cada um guardado pelo Senhor. E cada um que estamos aqui, que nós venhamos estar sensíveis ao teu toque, sensíveis ao teu querer, Senhor. Nos conduza, nos mostra no toque nessa noite. É o que nós te pedimos, Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Que nós venhamos declarar que o escape vem somente de Ti, ó Pai. O escape vem somente do Senhor. O inimigo pode tentar nos derrubar, mas o escape vem somente do Senhor. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no ar, não temas, sou contigo. Escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, Deus nos dá escape e livramento. Ele nos dá escape e livramento. Aleluia. Aleluia. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Eu já quei Um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz.
dá escape e livramento. Aleluia. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, mas muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ele nos dá escape e livramento. Aleluia. O Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. O mundo não conheceu esse amor. Exaltado, Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Aleluia. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia. Declare a Ele. No altar de adoração,
seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. aleluias. Nós te glorificamos, Senhor, te exaltamos, Senhor, aleluias, aleluias. O Senhor, Ele é fiel, Ele permanece fiel sempre. Ele deseja que nós também venhamos ser fiéis a Ele. Lá em Marcos, capítulo 12. Marcos 12, o verso 42. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que essa pobre viúva depositou mais que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram o que lhes sobeja, o que lhes sobra. Mas essa, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? A palavra do Senhor fala que essa viúva, ela foi fiel ao Senhor. Ela depositou tudo que ela tinha ao Senhor. Ela tinha 5 pequenas moedas, ela entregou ao Senhor. E o que nós temos entregado ao Senhor? Não estou falando só do financeiro, só do dinheiro. O que nós temos entregado ao Senhor? Qual tem sido a minha entrega ao Senhor? A minha entrega no reino dos céus? Que nós venhamos refletir nessa passagem, não apenas o financeiro, mas a nossa entrega, nossa vida diante de Deus. O que eu tenho entregado para o Senhor? O que eu tenho feito para o Senhor? O que eu tenho realizado no reino dos céus? Amém? Que você coloque em suas mãos o seu dízimo, a sua oferta, com um ato de fidelidade ao Senhor, com um ato de fidelidade a tudo que Ele tem te dado, te proporcionado. Que você entregue verdadeiramente a Ele, não o financeiro, mas o seu coração nessa noite. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, para depositar a nossa vida a Ti. Estamos aqui, Senhor, para entregar o nosso coração ao Senhor, porque tudo que temos pertence ao Senhor. Não somos nada sem a Tua presença, Senhor. Então queremos declarar que esse dízimo, essa oferta que estamos indo devolver ao Senhor, é um ato de fidelidade. É um ato de agradecimento por tudo que o Senhor já tem feito sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Pelo Senhor ter nos dado o emprego, pelo Senhor não ter nos deixado nada faltar, pelo Senhor ter nos dado sustento, o alimento de cada dia, pelo Senhor ter nos dado vida, saúde, pelo Senhor nos dar o ar que respiramos, Senhor. Queremos declarar nessa noite que tudo que temos pertence a Ti. E tudo que temos pertence ao Senhor, porque o Senhor é fiel. Oh Pai, nos ensine a ser fiéis também a cada dia. Não só com o financeiro, mas com a nossa vida, com o nosso dízimo diário de tempo com o Senhor, com a oração com o Senhor. Oh Pai, que nós venhamos devolver ao Senhor aquilo que pertence a Ti, ó Pai. Oh Senhor, que cada um que irá ofertar ali pela obra venha ser alcançado, para que aquela obra ali venha ser concluída, para que nós venhamos adorar ao Senhor. Ali é uma casa de adoração feita para o Senhor, que ali somente o Seu nome venha a ser exaltado, engrandecido, que ali somente o nome do Senhor venha a ser adorado, que ali nós venhamos cantar santo, santo, porque ele pertence ao Senhor. Oh Pai, já te agradecemos por cada um que irá ofertar, dizimar. Aquele que não tem, Senhor, que o Senhor provê, que o Senhor sustenta, que o Senhor abra portas, Pai, para que essas pessoas também venham ser alcançadas por Ti. Que nada venha a faltar, principalmente a presença do Senhor. É isso que nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos. Você que pode, fique sobre os seus pés para louvar esse último louvor, para você declarar que você pede ao Senhor, que você busca ao Senhor. E você que veio dizimar, traga com felicidade, com alegria ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Declaramos que só o Senhor é fiel, só o Senhor é digno. Aleluia, aleluia. Se entrega ao Senhor. Feche os teus olhos, se entregue ao Senhor nessa canção, que você venha buscá-lo. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a
buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. O seu amor me sustenta, nos sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Declare essa noite. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, e a buscarei, e os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre, para Senhor. sempre. O seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Aleluia. O Senhor, tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Nos basta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Ah, declare a Ele. Tua graça nos basta, Senhor. É o suficiente, Senhor. Oh, Pai, não precisamos de mais nada, somente da Tua graça. Você tem coragem de declarar a Ele, Senhor. somente Tua presença, Tua Senhor. presença Ela nos sustenta. Declare a Ele. Aleluia. Tua graça já nos basta, Senhor. E Tua presença já é o suficiente. Ela já nos sustenta. Aleluia. Aleluia. Declare somente mais uma vez: Senhor, Tua graça já me basta. Aleluia. Tua graça me basta, Aleluia. Senhor. Oh, te louvamos, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta. Aleluia. Nós possamos declarar de coração entregue ao Senhor. Tua graça já nos basta, Senhor. E Tua presença já é o suficiente.
ela já nos sustenta. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Eu convido as crianças aqui à frente. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Amém, igreja. Louvamos a Deus nesta noite. O Senhor possa ser o centro do nosso encontro e da nossa adoração. Amém? Vamos orar nesta noite. Estenda suas mãos. Pai, nós queremos render graça, louvor, adoração ao Senhor neste momento. Oramos, ó Deus, pelas crianças aqui, ó Deus, que estão presentes neste culto aqui, literalmente, como também, ó Deus, através do seu pai e da sua mãe ali na live. O Senhor alcance crianças, levando graça, poder, ó Deus, e possa derramar a tua misericórdia. E neste momento nós pedimos no culto infantil, que o Senhor use, ó Deus, a tua serva, como instrumento do Senhor, para falar no coração dessas crianças nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos, rendemos graça, louvamos e agradecemos. Amém e amém. Amém? As crianças podem ir para o culto infantil e nós ficaremos aqui neste momento. Que Deus possa ministrar no teu coração, ministrar em nossos corações. Daqui a pouco, né? Nós estaremos ceando, mas de modo antecedente aqui nós estaremos primeiro ouvindo a palavra de Deus. Em nome de Jesus, sabemos que os dias têm aproximado e sempre que podemos e sempre assim faremos, falaremos daquilo que é a volta de Jesus, daquilo que é os dias finais, os tempos, né? E nada melhor que lembrarmos disso num dia de ceia, né? Exatamente na lembrança daquilo que é o pão, como também aquilo que é o suco da vide, né? Simbolismo do sangue e do corpo de Jesus. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 24, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24, você que puder ficar de pé, para lermos esta palavra, faça isso nesta noite. Mateus, capítulo 24, em nome de Jesus Cristo, onde o texto diz assim a partir do verso 1 para mim e para você: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister
que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as gentes, e então virá o fim. Amém, igreja? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos render graça, louvor, adoração, queremos agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê graça, nos direcione, nos abençoe, faça em nossas vidas todas as coisas segundo o teu querer, Pai. E nesta mensagem que iremos ouvir, ó Deus, queremos compreender aqui nesta noite, o Senhor possa falar de uma maneira grandiosa e poderosa sobre os nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, igreja? Toma o teu assento. A volta de Jesus. Igreja, muito se fala, né? Ou tem se falado menos. Mas nós iremos passear em alguns princípios básicos aqui nesta noite. E entender que quando nós mapeamos a nossa própria vida, nós entendemos que tudo que nós estamos fazendo é preparando para aquilo que será o grande dia. A Bíblia ela não nos orienta a parar, ou quem sabe porque o tempo está chegando, né? Está próximo. Então pararmos todas as coisas, não fazermos mais nada, muito pelo contrário. Em todos os meios nós enxergamos que nós devemos de continuar a nossa vida. Estudar, trabalhar, plantar, colher, dar-se em casamento, ter filhos, família. Toda a caminhada da nossa vida, ela tem que ter continuidade, ela não para. E o interessante é que diante disso, nós entendemos que existe uma necessidade em nós de fundamentarmos, falamos disso há algumas semanas, de fundamentarmos tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que executamos nas nossas vidas. Nós temos que fundamentar naquilo que é Cristo Jesus em nós. Ou seja, como eu disse, continue a vida, dá-se em casamento, tenha filho, trabalhe, estuda, planta, colhe, ou seja, viva a vida da maneira normal e natural, mas tudo tem que estar fundamentado naquele grande dia. Aquele dia ao qual nós estamos lendo aqui, porque esse dia pode acontecer de várias formas. Talvez eu esteja trabalhando, talvez eu esteja estudando, talvez eu esteja até dormindo, talvez eu esteja viajando, talvez eu esteja, em qualquer efeito da minha vida, em qualquer momento da minha vida, e a última trombeta pode tocar, aquele momento ao qual a Bíblia declara que ninguém sabe, somente Deus,
Ou seja, pode acontecer, pode vir neste momento realmente acontecer, e tudo que eu estarei fazendo, se não estiver fundamentado segundo aquilo que é a vontade de Deus para mim, o que vai acontecer, igreja? Nós ficaremos para trás. Ou seja, uma realidade, é algo que é real, é algo que nós temos que compreender. Quando nós lemos o capítulo 24 de Mateus, nós vamos ver o próprio Jesus dizendo, isso aqui, né, é o sermão, é o momento em que Jesus está fazendo uma espécie de pregação. Aqui Jesus, ele ministra um momento da palavra, e ele abre uma aspas, neste momento da palavra, para dizer o seguinte: olha como vai ser o princípio de todas as coisas. E a gente percebe, igreja, se nós pararmos para analisar o capítulo 24 de Mateus, olha, vamos passear em alguns pontos, olha só, verso 5, né? Muitos irão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Podemos ver que essa realidade é presente, né? Ou seja, falsos profetas. Hoje nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que passar na peneira tudo que nós ouvimos. A rede social, ela tomou uma tal força que infelizmente as coisas erradas e negativas que têm maior força ainda. Por exemplo, grava um vídeo falando de algo positivo, trazendo uma palavra coerente, voltada ao que é a Bíblia Sagrada. Se for uma pessoa muito famosa, vai expandir, mas sem fama não vai acontecer nada. Agora, uma gravação, talvez bíblica, mas totalmente herege, uma coisa que vai dar uma discussão, ou coisas voltadas a erro teológico, erro bíblico, pode ser qualquer pessoa que isso vai repercutir, isso vai ter fama. Ou seja, então nós percebemos que as coisas negativas, elas chegam numa maior força do que as coisas que são positivas ou corretas. Então o que nós percebemos os falsos profetas, eles têm abertura em todos os sentidos, porque muitas vezes se é mais levado em consideração as coisas errôneas do que as coisas corretas, as coisas certas. Ou seja, isso somos nós, igreja. Nós temos mais facilidade de lembrar de uma reportagem ruim que passou no jornal do que de um texto bíblico que nós lemos, isso falando de domingo passado. Se nós perguntarmos qual foi a palavra do domingo passado, talvez nós não lembramos. Mas se perguntar a reportagem do Domingo Espetacular, do Fantástico ou qualquer outro jornal, aquela reportagem sobre política ou sobre uma catástrofe, nós sabemos falar ela em detalhes. Ou seja, o ser humano, a Bíblia, quando ela declara que nós somos inclinados ao mal, é uma realidade ao qual a facilidade do erro está em nós. Então nós percebemos que a expansão da enganação, ela se cresce. Olha só, o verso 6 diz: e ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhais, não vos assustei, porque isto é mister que aconteça. Como nós temos visto isso? O 7, levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Quando eu falo de terremoto, eu gosto muito de analisar, igreja. Quando eu era menino, né, eu me lembro que eu lembrava muito e analisava, nossa, ainda bem que eu sou brasileiro, que eu moro no Brasil. Quando eu olhava tantas catástrofes, né, eu me lembro, sendo menino, tendo essa análise dentro de mim, pensando, graças a Deus que eu moro no Brasil, que eu sou brasileiro, porque eu olhava, né, aquelas catástrofes no Oriente, nos Estados Unidos, e em tantos outros lugares,
e o Brasil sempre ileso dessa ideia de catástrofe natural, né? E agora nós olhamos no tempo atual, o Brasil tem acontecido tantas catástrofes naturais, ou seja, coisas que não existiam há 30 anos atrás, e hoje são existentes, hoje é real no Brasil. Há poucos dias no jornal, e volta e meia a gente vê no norte, em Montes Claros, em outros lugares, tremores, ou seja, lugares em que casas até tiveram rachaduras por causa de tremores. Então a gente vê coisas que não tinham existência acontecendo no Brasil. Então nós percebemos, igreja, quando fala de terremoto, de peste, de situações naturais e guerras, nem se fala. Nós percebemos algo funilando. Nós percebemos este princípio de dor. Toda situação tecnológica. E a Bíblia, ela é real em dizer: toda imoralidade, filhos não respeitam os seus pais. Nós percebemos o amor se esfriando. Situações onde verdadeiramente, igreja, o fim demonstra a proximidade. E quando nós lemos em Marcos, capítulo 13, do verso 24 ao 27, olha o que o texto diz, ó, como será este negócio, ó. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, olha só, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas, e então verão o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Olha só, igreja, quando nós percebemos, nós vemos que o Senhor, ele vai trabalhar uma ideia de arrebatamento. Quando nós lemos aqui em Marcos capítulo 13, nestes versos, nós vemos como será este negócio, como vai acontecer, como será este grande dia, este dia ao qual eu e você devemos a todos os momentos estar preparados. A todo momento devemos olhar para dentro de nós e compreendermos, igreja, uma necessidade de avançarmos segundo aquilo que é a vontade de Deus para nós. O que nós vemos diante da volta de Jesus, nós percebemos um ponto necessário de entendermos que a volta dele marca algo chamado salvação. E quando olhamos salvação, primeiro lemos em Efésios capítulo 2, no verso 8 e 9, quando Deus ele traz a ideia de que nós somos salvos pela fé, que nós somos salvos por aquilo que é a graça de Deus sobre nós. Paulo ele trabalha em Efésios capítulo 2, nesses versos 8 e 9, a colocação da necessidade de entender a fé, da necessidade de compreender que a salvação ela é a graça, que não existe nada que eu faça que vai mudar, que não existe nada que eu faça, né? Ou seja, a minha salvação está fundamentada totalmente naquilo que Cristo fez por mim, igreja. O que nós percebemos é que ao mesmo tempo, quando nós vamos ler Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao 19, quando Tiago trabalha uma colocação que parece que é um confrontamento, parece que é, né, um atrito com Paulo, do mesmo capítulo 2 de Efésios, ou seja, e Tiago trabalhando na sua epístola, no capítulo 2 também agora, em Tiago nós vemos ele dizendo, me mostra a tua fé que eu te mostrarei a minha obra. Tiago trabalhando uma ideia de que não existe salvação se não houver obra. Mas às vezes muitos colocam, mas então Paulo,
e Tiago, eles entraram em atrito, eles tiveram divisão, eles tiveram opiniões divergentes? Não, muito pelo contrário. O que nós vemos é Tiago aprimorando a ideia de Paulo, porque Tiago, ele estava ditando e trabalhando aquilo que é o verdadeiro avivamento, porque avivamento aos olhos atual, aos olhos do pentecostalismo, é barulho, é cambalhota, é falar em línguas, é girar, é um negócio barulhento, é um som muito alto, é uma pregação de modo eloquente, de uma maneira ali de um grande barulho, de uma forma explosiva. Ou seja, e às vezes muitos vai ter em cabeça, em mente, que avivamento é todo este processo. Eu não estou dizendo que esse processo é ruim de acontecer, não, muito pelo contrário. Um culto desta forma é muito gostoso, quando há a palavra, quando tudo é fundamentado na palavra. Mas o que eu estou dizendo é que Tiago trabalha um avivamento real, o avivamento voltado naquilo que é o que? Modelo de vida cristã. Quando Tiago ele fala que é impossível eu dizer que tenho fé se eu não apresentar obras, ele está dizendo que é impossível uma pessoa que é salva, uma pessoa que tem frutos de salvação, uma pessoa que tem uma vida de crença de salvação, não gerar sobre ela obras dignas de avivamento, de salvação, obras dignas de um cristão que é salvo, igreja. É impossível. Ou seja, o que Tiago está trabalhando é a necessidade de nós entendermos que a minha fé, que a minha vida, que é vivida a modo de compreender que o momento está chegando, Jesus está próximo, tem que gerar sobre mim uma forma, um modelo de vida cristã. Um modelo onde as pessoas irão olhar para a minha vida e querer até imitar. Nós temos que ser pessoas, igreja, que somos referência na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na rua, na lanchonete, onde nós chegarmos, igreja. Nós temos que fazer diferença. Nós temos que fazer com que pessoas sejam influenciadas, em nome de Jesus. Nós temos que compreender a necessidade de fazer com que pessoas sejam tocadas pelo Evangelho através de nós. Como diz aquela colocação, né? Que a minha vida tem que falar tão alto, as minhas atitudes, o meu corpo, o meu modo de ser, tem que falar tão alto a ponto de nem ouvir as minhas palavras. Eu posso ser mudo, mas eu posso pregar a palavra de Deus, através do principal modo de pregação, que é o modelo de vida cristã, que é o modelo prático daquilo que é o Evangelho, igreja. Então a salvação, quando Tiago e Paulo trabalham essa ideia, eles estão trazendo a necessidade de um modelo de vida. Quando nós olhamos também, igreja, olhamos que então, mas como não seria viver este modelo de vida? O que a Bíblia fala sobre isso? Olha o que está em Apocalipse, capítulo 22, verso 15. Abre para mim, fazer um favor. Apocalipse, capítulo 22, no verso 15. Esse eu quero ler com vocês. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Agora abre 1 Coríntios capítulo 6, do verso 9 ao 10, para complementar essa situação aí. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados,
nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja aí, igreja. O reino de Deus, então, ele é fundamentado em viver aquilo que é a palavra de Deus. O que nós vamos perceber não é o pastor Sherlon falando, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus dizendo. Ou seja, quem ficará de fora? Todos os modos que nós lemos aqui, vícios, bebedices, mentira, glutonaria, fornicação, ou seja, sodomia, tudo isso e coisas semelhantes a essa. Isso não é brincadeira. Quando nós falamos de fornicação, nós estamos falando de uma vida a dois, sem haver aquilo que é regular. Quando nós chegamos em Novo Oriente, a gente percebe o quão grande é isso aqui nesta cidade. O quão há uma normalidade disso em Novo Oriente de Minas. E o problema é que eu vejo igrejas que parece que também isso é normal. Ou seja, que muitas vezes não prega contra isso, muito pelo contrário, coloca em altar para louvar, para cantar, para pregar. O que é isso? Então nós estamos contra o que nós acabamos de ler. Porque a vontade de Deus, a palavra de Deus, ela é clara, e nós temos que ter princípios a ela, igreja. Ah, mas eu não vou ali porque não pode. Se está na palavra e não quer, então é melhor não estar mesmo. Porque a igreja não tem que negociar só para ter pessoas. A igreja não tem que negociar só para encher lugares. Ah, está chegando festa, vamos pôr todo mundo. Não, igreja, não existe isso. Ou seja, não existe isso. Talvez se nós tivéssemos esses princípios, nós teríamos a igreja muito mais cheia aqui. Talvez não, eu tenho certeza. Teríamos um louvor todo instrumental aqui, porque tivemos chance disso tantas vezes. Mas foi para onde colocou então na frente? Não, igreja. Porque a Bíblia é clara em dizer que não alcança salvação. Se não alcança salvação, é porque não está de acordo com o que é a vontade de Deus. Então nós não podemos negociar isso. Nós não podemos baratear a nossa fé. Ou seja, tudo que a Bíblia, todo o texto que nós lemos agora em Apocalipse 22 e 1 Coríntios capítulo 6, nós temos que olhar para dentro de nós, igreja. E se agora a trombeta soar agora, eu estou praticando alguma coisa de 1 Coríntios capítulo 6 ou Apocalipse 22? Bebedeira, glutonaria, fornicação, mentira, roubadeira. Eu estou enganando, eu estou fazendo alguma coisa que não agrada. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, porque se tiver alguma dessas coisas sobre mim, o Senhor me chama agora. Porque o que a Bíblia declara para nós, igreja, é aquilo que eu disse aqui hoje de manhã, 1 João capítulo 1, verso 9. Se com os meus lábios eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar. Essa palavra não é para julgar, essa palavra é para atrair. Ou seja, porque o Senhor, Ele nos convida a aproximar dEle. O Senhor, Ele nos convida a chegar mais perto dEle. O Senhor, Ele nos convida a viver a vontade dEle. Para que a gente possa ter a sensibilidade, porque Mateus capítulo 12, igreja, do verso 31 ao 32, vai falar algo que nos deixa em pensamentos, né? Quando fala que se eu blasfemar contra o Filho, contra Jesus, eu tenho perdão. Mas se eu blasfemar contra o Espírito Santo, então agora eu não tenho perdão.
este texto ele é interessante e intrigante. Porque qual é a divisão, né, de uma blasfêmia contra o Espírito Santo e uma blasfêmia contra Jesus, que leva a uma divisão de perdão ou não? E eu gosto sempre de explicar a situação, como eu já falei N vezes aqui, que blasfêmia é o quê? De um modo bem concreto, nada mais é que uma rejeição. Ou seja, logo então entendemos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Se nós precisamos de convencimento do Espírito Santo sobre nós, então nós precisamos dele em nós. E se eu rejeito ele, logo então eu estou rejeitando a possibilidade, igreja. Eu estou rejeitando a possibilidade de ser agora então convencido do meu pecado, convencido daquilo que é errado em mim. E se eu então o rejeito e não há convencimento sobre a minha vida, de que eu tenho que corrigir, Apocalipse 22 que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 6 que nós lemos, se eu não sou sensível o bastante, convencido o bastante pelo Espírito Santo, eu estou rejeitando e não permitindo com que Ele faça isso em mim, logo então eu não alcanço perdão, igreja. Não é que Ele não nos perdoa, a todo momento o Senhor está de braços abertos para nos perdoar, mas é nós que excluímos, rejeitamos a possibilidade do perdão. Então, igreja, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso não nos permite alcançar aquilo que é a salvação. O Senhor, Ele nos convida a aproximar dEle. Como eu disse aqui há algumas semanas, a cada manhã, a cada momento, ainda que há uma correria na nossa vida, nós temos que sempre darmos bom dia ao Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Dizer para Ele que Ele é bom, que Ele está sobre nós. Dizer para Ele que todas as coisas Ele realiza em nossas vidas de acordo à vontade dEle, o desejo dEle, querer dele nas nossas vidas. Permita o Espírito Santo falar contigo, igreja. Permita o Espírito Santo a cada manhã tocar no teu coração. Sabe aquele momento em que falamos o que não devia e nossa, o que eu fiz? É o Espírito Santo nos despertando. Sabe aquele momento, igreja, em que nós pensamos em algo e logo após percebemos que não deveríamos, ou falamos, ou vamos em algum lugar onde não deveríamos ir. Isso tudo é o Espírito Santo demonstrando no nosso coração, dentro de nós, que algo não está da maneira que deveria estar. A Bíblia diz que Ele tem ciúmes de nós. Ele nos incomoda. Ele toca em nós, igreja. Ele toca dentro das nossas vidas. Ele toca no íntimo, lá onde ninguém pode tocar, somente Ele. Somente Ele. Nós não podemos barganhar com o Senhor. A Bíblia diz que ninguém sabe a hora, somente Deus. Quando nós lemos Mateus, o mesmo capítulo 24 que lemos, né? Porém do verso 36 ao verso 39, diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda
do Filho do Homem. Igreja, entenda uma coisa. O que a palavra diz aqui, Jesus continuando o sermão, aqui é o próprio Jesus dizendo, ele faz uma analogia com os dias de Noé. Nos dias de Noé, foi dito, né? Possivelmente, né? A Bíblia não afirma que sim nem não, mas possivelmente, até os dias de Noé, não havia chovido sobre a terra. Possivelmente, isso não é uma afirmativa, é algo possível, de acordo à leitura das primeiras páginas da Bíblia. Percebe-se que o que banhava a terra não era chuva, era um vapor somente, diariamente, banhava a terra. Então não havia ainda acontecido essa ideia de cair água do céu. Então quando Noé ele começa a falar sobre isso, que a Bíblia diz que ele era pregoeiro da palavra, então houve zombaria. Há uma ideia de que todos não acreditavam. Talvez olhavam para Noé construindo aquele barco, né, grandioso, e dizendo, vai chover, vai cair água do céu, e essas águas vão encher todo mundo, vai morrer. E ele pregava um convencimento, uma ideia, né, de correção. E nós vemos que ninguém acreditou naquela ideia. E o próprio Jesus, ele faz menção disso, como nos dias de Noé, onde se falava, né, ou seja, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias, né, aqui é até interessante, ilustrando o que nós já até falamos no 38, que nos dias anteriores do dilúvio, ou seja, então nos dias anteriores da volta de Jesus, vai também, muitos estarão comendo, muitos estarão bebendo, vão estar casando, vão estar se entregando a casamento, né? Ou seja, vai estar vivendo uma vida normal. E nós temos que viver uma vida normal, não é para parar. Mas o que nós temos que entender, que em toda esta vida normal, em nós tem que existir a esperança, a organização, né? Todo um princípio fundamentado naquele grande dia. Tudo que eu faço, tudo que você faz, tudo que nós fazemos, igreja, tem que ser fundamentado no toque da última trombeta. Naquele momento em que Cristo ele vai chegar. Aquele momento que pode ser agora, pode ser daqui uma hora, pode ser daqui um dia, pode ser daqui uma semana, um mês, um ano. Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos, igreja, é que a todo instante nós temos que estar preparados. A todo instante nós temos que estar fundamentados naquilo que Cristo tem para nós. Cristo ele te chama, igreja. Cristo ele te chama. Cristo ele te espera. Cristo ele está te chamando para todas as coisas que ele tem para a tua vida. Permita ele tocar no teu coração. Permita ele tocar na tua vida de todas as formas que alguém pode ser tocado. O Senhor ele deseja te fazer entender, igreja, que ele está chegando. A volta de Jesus ela se denomina de duas formas: do modo geral, do modo universal, e ela se denomina também de modo pessoal. Porque a volta de Jesus ela pode acontecer para mim a partir do momento em que meu tempo nesta terra se encerrar. Se eu morrer agora,
Jesus voltou para mim. Como também a volta universal, onde a Bíblia relata que ele virá sobre as nuvens, conforme nós lemos aqui em Marcos 13. E os anjos de Deus vão descer e vão subir, arrebatando toda a igreja. Então eu quero fazer uma pergunta retórica aqui para nós orarmos e ceiarmos. E se ele voltar agora? Olhando para o que nós lemos no capítulo 22 de Apocalipse e no capítulo 6 de 1 Coríntios. E se ele voltar agora? E se ele retornar agora? Você vai ficar aqui nesta cadeira? Ou você será arrebatado? Se sua resposta é ficar na cadeira, observa capítulo 22 de Apocalipse e 1 Coríntios capítulo 6. E começa a analisar o que eu estou errante ali. Porque ali ou é algo dali ou é algo aproximado. Vai estar interligado de alguma forma. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? Ou se eu disser, não, se ele voltar agora, eu serei arrebatado. Aí ao mesmo tempo nós temos que lembrar que aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então prossiga, igreja. Prossiga, siga, continue aquilo que Cristo tem para você. Eu quero orar com você, fique de pé. Quem entendeu aqui, amém? Fale com Deus, igreja. Não importa se sua resposta foi sim ou não. O que importa é sua atitude a partir desta palavra. A questão é que neste dia 5 de outubro de 2025, ele fica marcado e não te permite poder dizer assim, ó, ah, mas ninguém me falou, mas ninguém me orientou. Porque esta palavra ela é simples e objetiva, igreja, para te fazer entender que Ele está próximo, que Ele está voltando. Nós iremos ceiar daqui a pouco, mas a principal ceia é o nosso dia a dia. Esse momento vai ser um símbolo somente, igreja. Mas o principal ponto é o que nós iremos fazer a partir do momento aqui pós esta mensagem. Se ela não tocou no meu coração de forma nenhuma, alguma coisa está errada em mim. Gosto sempre de dizer que o primeiro ponto de uma enfermidade é a falta de apetite. Sempre que estamos doentes, nós deixamos de ter fome. Falta apetite em nós. Assim também é na vida espiritual. Se eu não tenho tido apetite em mim, fome e sede da palavra de Deus, da presença do Senhor, alguma coisa está doente em mim. Alguma coisa está enferma em mim. Então nesta noite, igreja, fala com Ele. Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nós queremos estar preparado para a sua volta. Nós queremos estar preparado para aquele grande dia, Pai. Nós queremos estar preparados, Pai, para o momento em que o Senhor vai chegar, em que o Senhor vai nos buscar, em que o Senhor vai nos fazer, Pai, ó Deus, compreender todas as coisas, em que o Espírito, ó Deus, será derramado sobre toda a carne, e aí então, Pai, nós teremos um corpo glorificado. Nós te pedimos nesta noite, Pai, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas falhas,
Nos permita, Pai, ó Deus, estar preparados para aquele grande dia, para aquele grande momento, Pai, para aquele momento em que o Senhor vai nos buscar. Talvez isso pode ser de uma maneira universal, a tua volta que vai acontecer em breve, nós cremos. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ou talvez também pode ser de uma maneira individual, porque eu sei que quando o meu fôlego de vida se encerrar nesta terra, a minha hora chegou. O Senhor voltou para mim, o Senhor retornou, me fez alcançar a salvação de acordo a minha vida aqui nesta terra, Pai, ao qual lemos, ao qual pregamos aqui nesta noite, como está em Apocalipse 22, em 1 Coríntios capítulo 6, que nem os beberrões, nem os idólatras, nem os sodomitas, nem os fornicadores, nem os mentirosos, nem os viciados, ó Pai, ou algo semelhante a esses detalhes, herdarão o reino dos céus, ó Pai. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a afastar dos nossos vícios, nos ajuda a afastar, ó Pai, ó Deus, de toda a imundície, de tudo aquilo que não é da Tua vontade em nossas vidas. Nos ajuda a afastar, Pai, de tudo aquilo que não é do Teu querer em nossos corações. Nos ajuda a ter uma vida sarada, uma vida restaurada, uma vida renovada, uma vida que não teme, ó Deus, a Tua volta, mas que alegra, que está ansioso para aquele momento de entrar, ó Deus, na glória, além do rio azul, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta noite, Pai, purifica os nossos corações, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas dívidas, Pai, para que a gente possa estar preparado. Aquilo que está em nós, ó Pai, necessário mudança, nos dê sabedoria, Pai, nos dê despertamento, nos dê vontade de fazer diferente, de mudar, Pai. Que a gente possa, Senhor Deus, só não desejar estar na igreja, mas ser igreja. Lá no trabalho, lá onde você trabalha, você vai fazer diferença. Lá na sua escola, você vai fazer diferença. Lá no seu trabalho, você vai fazer diferença. Na sua casa, na sua rua onde você mora, onde você passar, você será a diferença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, igreja, peça ao Senhor, Pai, aviva em mim. Não deixa eu descansar no pecado, não deixa eu descansar no erro, mas tudo aquilo que não convém ao Senhor, que não é da Tua vontade em nós, que cada um aqui presente, Pai, possa compreender esta mudança, possa compreender essa transformação, de dentro para fora, onde somente o Espírito Santo do Senhor pode tocar, pode transformar, pode avivar, pode, ó Deus, fazer diferente em nossos corações e em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos neste momento, nós rendemos graça neste momento, nós agradecemos por todas as coisas neste momento e pedimos, ó Pai, nos faça viver mais na Tua presença, que possamos fazer tudo na Tua presença, e tudo que alcançarmos esteja fundamentado neste grande dia, na salvação, no dia do Senhor que está próximo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, rendemos graça, louvamos e agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda de pé, igreja, em nome de Jesus, abra a tua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, capítulo 11, em nome de Jesus Cristo, para nós lermos o texto da ceia
que tem a ver com a mensagem também, né? Tem tudo a ver. Porque o que me bloqueia participar da ceia? Em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Toma o teu assento, igreja, em nome de Jesus. Igreja, como sempre dizemos em cada culto de ceia, que esta palavra ela é autoexplicativa, né? Mas ao mesmo tempo eu gosto sempre de dizer que mesmo os irmãos que estão na live, né, por exemplo, como também os irmãos que estão aqui, que não irão participar, nós entendemos o seguinte, que tudo isso é você com Deus, indiferente da situação, talvez batismal, ou talvez algo que você entende a ter correção, mas Ele morreu por você também. Eu gosto sempre de dizer que não é participar da ceia, literalmente falando, que me leva para o céu, ou me faz mais santo ou não. A participação da ceia é simplesmente eu dizendo para mim mesmo que eu entendo a necessidade do exame pessoal e eu estou me entregando para Ele. De outro modo, quem não participa, ao mesmo tempo, com certeza, faz uma reflexão se existe algo que não está de acordo à vontade de Deus. Então examine-se a si mesmo, igreja. Examine-se você, a sua vida. Isso é um exame pessoal, não é o pastor Sherlo que vai dizer se você participa ou não. É você e Deus. Eu sempre refiro que a ceia não é minha, não é da igreja. A ceia é do Senhor. Então não é eu que te examino, nem você a mim. É examine-se o homem a si mesmo. Então ora ao Senhor. Curva sua cabeça e fale com Deus. Pai, nós louvamos ao Senhor. Nós rendemos graça, Pai. Glorificamos o Senhor neste momento. Agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, tudo que o Senhor tem nos feito, Pai, e por tudo que o Senhor vai fazer. Eu te peço, ó Deus, abençoe cada um aqui neste lugar. Nós pedimos misericórdia e graça, perdão, capacidade de podermos, ó Deus, exercer a Tua vontade perfeita. Pedimos, ó Deus, purifica em nós tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que não é da Tua vontade em nossas vidas. Perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados e que possamos aproximar mais de Ti.
Que o Senhor purifique e nos justifique, para que a gente se torne apto a participar da ceia nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, igreja? Todos vocês que vão participar da ceia, fica de pé para te identificar e servir a ceia. Em nome de Jesus, amém? Preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem do fogo peixe e pão, e Jesus quem os convida a cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem targar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também na vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem
Aleluia, aleluias. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Igreja, esse pão que simboliza o corpo de Jesus, ele foi também moído aí por você da live e por cada um aqui, mesmo que não participa. Talvez por um processo batismal, ou talvez por você entender que não está preparado neste momento. Algo a ser feito, corrigido, executado. Mas o que eu quero te dizer é que ele não deixou de morrer por você. Ele foi entregue ali, ele se entregou em favor de todos. E como memória, ele nos convida a participar com este pão. Oremos então, Pai. Nós agradecemos, oramos, louvamos e todos juntos aqui oramos, Pai. Oramos consagrando, separamos este pão para este fim, Pai, para este momento da ceia do Senhor, este momento que é santo, porque o Senhor está, ó Deus, em meio a nós, a santidade do Senhor nos santifica. Então, em nome de Jesus, separado este pão para este momento e consagrado juntos, comemos o pão em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Há 2000 anos atrás, os discípulos fizeram o mesmo com ele presente, igreja. E eu creio que ele está presente. A presença dele é real no meio de nós. Onde houver 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Glorifica o nome dele. Porque semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Igreja, de uma maneira especial, o cálice ele simboliza o suco da vide, o sangue de Jesus. Ele simboliza também o cálice da nova aliança. O Senhor ele quer renovar comigo e com você nesta noite. Talvez algo que foi quebrado, ele renova nas nossas vidas. Ele derrama sobre você também que não participa literalmente. Receba aí você da live, você aqui, ele te convida a fazer o que tem que ser feito para que esteja no próximo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor é contigo. Oremos pelo cálice. Pai, nós agradecemos, Jesus. Consagramos este cálice, o cálice da nova aliança, diante da tua presença. Clamamos, ó Pai, o Senhor possa avivar os nossos corações, que ele possa ser derramado sobre cada um aqui neste lugar, porque eu creio, Pai, que o Senhor tem purificado as nossas vidas nesta noite. Então nós consagramos o cálice e todos juntos tomamos nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você que não participa literalmente, o sangue dele é derramado sobre você também nesta noite.
Eu quero te convidar a ficar de pé para louvar ao Senhor, porque você participa também. E Ele te convida a fazer o que for necessário ser feito, para você participar deste momento também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba nesta noite. Já estou crucificado. Adore a Ele neste com lugar. Cristo. Adore a Ele neste lugar. Agora eu vivo, não mais eu. Aleluia, aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Aleluia. Cristo vive em mim. Declare nesta noite. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora eu vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora eu vivo, não mais eu. Adore a Ele nesta noite. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Cristo vive em mim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos nesta noite, ó Pai. Aleluia. 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 Mais que a Glória a neve. Glória a Deus. Mais que a Ele purifica as neve. nossas vidas. Aleluia. Este sangue lavado. Mais alvo que a neve serei. Oh, aleluia. Alvo mais. Mais que a neve. Mais que a neve. Se neste sangue lavado. Mais alvo que a neve serei. Oh, glória a Deus. Nós te adoramos nesta O noite, ó Pai. universo Nós te chora, adoramos, Jesus. só Tua se presença sobre apagou. nós. Agradecemos, Ali ó Pai, estava pela tua presença, em nome o de Jesus. Salvador. Aleluia. Por lá na Adore o nome cruz, dele. Adore o o nome sangue dele. dele, Adore o nome dele. o peso do pecado ele levou. Aleluia. Levou. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Adore, adore. Ore nesta noite. Nos Pai o abandonou, cessou de respirar. Em trevas se encontrou o Filho. Aleluia. A guerra começou, a morte ele Obrigado, enfrentou. Jesus. Todo o poder das trevas vencido Declare foi. nesta noite. A terra estremeceu, Aleluia. Sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Glória. oh morte, De onde onde estás?
Cante, igreja. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele ressuscitou. Bem alto, declare. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Diga bem alto, bem alto. Ressuscitou. Ressuscitou. Oh, aleluia. Nós Vamos, cantamos aleluia. Pai. Vamos, aleluia. Aleluia ao Senhor. Vamos, aleluia. Quem tem direito, Vencer. aleluia. Vamos, Aleluia. vamos, aleluia. Vamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Vamos, aleluia. Vamos, aleluia. Vamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, Ele ressuscitou. Ele te ouve nesta noite. Ele ouve a tua vida. Ele é com você. Ele é com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, pra Pai. sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Oramos nesta noite. Rendemos graça, Pai. Louvamos ao Senhor neste momento. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado por este momento de ceia. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos agradecendo, Pai. Aleluia ao Senhor. Só o Senhor é digno de aleluia. Louvor ao Senhor, que é o único de direito de aleluia nesta noite. Nós oramos, Pai. Bendizemos, exaltamos. Agradecemos aqui neste lugar. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, igreja. Graças a Deus. Toma o teu assento. Que Deus possa te abençoar. Que você possa receber uma nova porção daquilo que é o Espírito Santo na tua vida. Que a gente possa prosseguir naquilo que Deus tem para nós. Receba. Em nome de Jesus, tudo que foi falado nesta noite, tudo que foi louvado, que você reflita e tenha uma semana, um mês de grande vitória. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes para nós. Igreja, que Deus te abençoe. Então, nós temos, a nossa semana aí, em nome de Jesus, é terça-feira, às 7 horas da noite, estamos aqui com a terça da conquista, primeira terça-feira da conquista, do nosso mês de outubro. Este mês, que é um mês diferente, Esse mês tem a programação do 5º culto rosa, como também o família especial para as crianças. Então, igreja, que você se prepare. Terça-feira teremos culto, estaremos orando, buscando a Deus em conquista, agradecendo pelas conquistas, E na sexta-feira terá evangelismo, Às 7 horas, 7 horas mesmo que está marcado, é isso mesmo, às 7 horas aqui da porta da igreja, nós estaremos saindo para fazer evangelismo nas ruas.
né, de Novo Oriente. Estaremos rodando, né, em ruas estratégicas de movimentos, centro, né, em nome de Jesus. Estaremos convidando pessoas para este evento do outro fim de semana, né? Então nós estaremos aí falando de Jesus para as pessoas, e nós contamos com você. Eu sempre falo aqui na igreja que gente chama gente, pessoas chamam pessoas. Se nós sairmos em um grupo grande, isso faz efeito, faz diferença. E você tem influência com alguém que outro não tem. Eu tenho com alguém que você não tem, e vice-versa. Tem pessoas aqui na igreja que veio por causa de outro, não por causa de mim, por causa de você. Ou alguém veio por causa de mim, não por causa de você. O início de uma pessoa em uma igreja é por causa de alguém, e depois ela já desloca daquilo. Aquele alguém estando ali ou não, ela é cristã. Mas o início faz diferença a sua vida na vida de alguém. Então eu te espero. Nós contamos com você, sexta-feira, às 7 horas da noite. Em nome de Jesus. Este sábado tem os adolescentes, sabe? Vai ter não? Ah, tá. Então não vai ter não, né? Então esse sábado ele não tem o culto dos adolescentes, viu, gente? A Emanuela, né? Ela está viajando. Vai chegar daqui uns dias, e a Natália vai ter um compromisso. Então não terá neste sábado. Então você adolescente aqui, né? Você mãe, pai de adolescente, lembre que não teremos neste sábado. E domingo, né? Temos mais um culto de louvor a Deus, adoração ao Senhor, onde nós teremos também outro evangelismo. Nós vamos ter 2 evangelismos aí, sexta e domingo, igreja, onde nós estaremos também pós-culto. Nós iremos encerrar o culto mais cedo, no domingo que vem. Então você vai vir para o culto preparado, né? Mulheres que às vezes gostam de vir com algum salto, vem de tênis, vem de algo mais formal, né? Para fazer um evangelismo. Tá bom? Nossos irmãos da live, né? Que Deus te abençoe, tá? Foi um prazer ter você com a gente nesta noite, mais uma vez. Que você tenha uma boa noite, tenha um mês de bênção, tá bom? Foi um prazer ter você mais uma vez. Que Deus te abençoe. Precisando de algo, nos chame aí, estaremos à disposição a te atender, tá? Graça e paz, boa noite. Amém, meus irmãos?